Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e estamos aqui em mais um vídeo da série Filosofar é Reação, Reação da Autonomia. Bom, no último vídeo tratamos aí de algumas características e de alguns aspectos do campo da geologia, que eu acho que é um ponto de partida muito importante para a gente pensar o início de tudo e ver os comos, né, que a geologia responde. Consequentemente, nós vimos que dentro do Cenozoico vai nascer aí o ser humano, e aqui como é um cristão de tradição protestante que não negligencia as perspectivas da ciência, quando a gente observa aí a teoria da evolução, um ponto é elementar. Lembra lá do princípio ferreiriano sobre o nada, onde eu pensei algumas características e aspectos proeminentes para a gente pensar metafisicamente, para além de uma perspectiva naturalista, reducionista. Então, se existe um ser supremo que tirou tudo da potência, né? Lembra lá da retrocepação em Meon? Então, no nous, isto é, na inteligência divina trinitariana, dando aquilo que Platão, a tradição ali medieval vai traduzir como operandi mundi, ou seja, a operação deste nous, dessa inteligência no mundo. Então, se existe esse nous, desse uno, trino, uno, dentro daquilo que chamamos de realidade ou criação, temos que falar do ser supremo. Esse ser supremo ordenando, dando ordem ao caos. Na própria cosmogonia judaica, nós vamos encontrar, né, na sabedoria judaica textual, em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, uma espécie muito parecido com muitas tradições na antiguidade. Um caos, dentro daquele caos, as divindades, no nosso caso a divindade, né, dando ordem àquele caos. Isso tem um grau de parentesco com o aspecto geológico. No início de tudo, nós tínhamos um caos e com o passar do tempo o processo evolutivo foi acontecendo. A diferença, por exemplo, para nós cristãos evolucionistas e os ateístas evolucionistas é que o ateísta evolucionista ele acaba fechando a realidade e fechando dentro do aspecto biológico, reduz tudo ao aspecto biológico da realidade e tenta ler tudo a partir da teoria da evolução. Isso é um reducionismo, é a transformação de uma ciência particularizada em metafísica, em ontologia. Isso é um reducionismo, a gente não pode aceitar isso. Consequentemente, eles acreditam, né, os revolucionistas ateístas, que são naturalistas, que existe um acaso gerou toda a ordem cósmica e biótica. Então, na minha opinião, isso para acreditar nisso tem que ter um pouco de fé também. Essa galera bate aí em nós cristãos, né? Mas para acreditar nisso, que um acaso gerou toda a ordem, tanto a nível cósmico quanto a nível biótico, tem que ter um pouco de fé para acreditar nisso. Então, como cristão de tradição protestante, acredito que Deus usou, na verdade, ele criou a realidade e com o passar das eras, ele foi dando sublimidade para a realidade, para a criação, que a gente encontra expressada na linguagem mitopoética em Gênesis capítulo 1. Veja, Gênesis capítulo 1 não a gente não pode enxergar, pelo menos eu acredito assim, de forma literal. Isso significa que é uma mentira? Não! Ali é um olhar da sabedoria judaica olhando para a realidade. E quando a gente encontra mitos, justamente nesse sentido, de olhar para a realidade e descrever ela com uma beleza mítica que os próprios textos, as próprias narrativas vão nos trazer, né? Então, quando a gente observa ali, a gente
imagina, usa a nossa imaginação e aguça a nossa imaginação. Veja, eu leio Gênesis capítulo 1 a partir da baixa crítica. É totalmente possível. Entendendo ali a esfera de soberania da igreja, é totalmente compreensível. A gente não pode cair no erro de gente ressentida e achar que mito, uma linguagem não literária, é o mesmo que mentira. Isso é só pra gente boba, gente besta. Então, o texto de Gênesis descreve ali toda uma beleza extraordinária que nós fazemos uso. Então não precisa eu colocar aí, desrespeitando as esferas, em contradição à ciência e Gênesis capítulo 1. Não precisa disso. Não precisa disso. Então, e também não podemos cair em uma espécie de concordismo, achar que Gênesis tem ciência. Não. Vamos respeitar a esfera da igreja, vamos respeitar a esfera da academia, para a gente poder ter um pensamento mais profundo, né? Bom, dito isso, eu acredito, né, seguindo aí a tradição de vários cristãos que pensam a teologia natural, que a teoria da evolução, na verdade, foi um processo que Deus guiou. Então, sou um evolucionista teísta, que acredita que o Deus Trino guiou, né, o processo de desenvolvimento evolutivo biológico dentro da história, né? A gente não pode negligenciar a história. E quando a gente olha para a história, em especial para a historiografia, a gente encontra aí, segundo a própria ciência historiográfica, um resumo que passa por 5 níveis que eu coloquei no slide. O primeiro nível, que a gente deu uma pincelada, a gente vai aprofundar novamente, é o nível da pré-história. O que é a pré-história? Eu coloquei, né? Compreende-se desde o surgimento do homem na Terra há 3 milhões de anos até a invenção da escrita em 300 e 500 a.C. Melhor, 3.500 a.C. Então, a pré-história é muito importante. A pré-história tem uma riqueza extraordinária. A gente não pode negligenciar a pré-história, né? Outro nível que a historiografia vai mapear é justamente a antiguidade, que iniciou no surgimento da escrita, como a gente acabou de ver ali na pré-história, né? O fim da pré-história é justamente na invenção da escrita em 3.500, não sei se eu estou tirando esses 300 e 500, 3.500 antes de Cristo. E quando se inventa a escrita, quando o homem cai nesse teor de sublimidade que é a invenção da escrita, a historiografia vai dizer que iniciamos de modo genesial a antiguidade. Então a antiguidade vai do surgimento da escrita até a bancarrota de Roma em 476 depois de Cristo, ou seja, a queda do Império Romano, né? Consequentemente, vamos adentrar aí no período da Idade Média, onde a gente vai encontrar ali a Baixa e a Alta Idade Média, né? Esses dois períodos são muito importantes na Antiguidade e a Idade Média, por quê? Porque é a partir desses dois períodos que eu vou dar embasamento para aquilo que eu chamo de, pelo menos olhando aqui para a historiografia, né? Para aquilo que eu chamo de filosofar como ação, porque é justamente um diálogo com a Idade Média e com a Antiguidade que a gente encontra toda uma fundamentação do filosofar como uma ação. O quarto período, justamente eu não falei aí da Idade Média, né? A Idade Média vai do período da queda, né, de Roma em 476 depois de Cristo até o período onde Constantinopla é tomada pelos turcos em 453, né, ali no século XV. Consequentemente, com o findar da Idade Média, nós vamos adentrar aí naquilo que muitos chamam de modernidade. Claro, quando a gente trata de modernidade, existem vários fatores, fatores artísticos, fatores literários, fatores religiosos, fatores filosóficos. Então, existem vários fatores que ocorreram ali no fim da Idade Média que, vamos dizer, jogou o homem moderno ao lema protagorasiano. Por quê?
entendendo lá o que o Mário Ferreira dos Santos vai chamar de pentadialética, logo no início da pentadialética, que é um modo de análise, vamos dizer assim, né? Ele coloca o princípio da unidade. E eu pegando essa ideia do Mário e fazendo a pergunta, o que une todos os modernos? Porque existe diversidade. Por exemplo, filosoficamente, você pega um Nietzsche, você pega um Kant e você pega, por exemplo, Freud, você vai ver claramente que existe diversidade, ideias, insights, etc. Então isso é auto-evidente, não é isso? Você não pode misturar Marx com Adam Smith, você não pode misturar Locke com Hegel. Então, são autores diferentes. Mas o que une esses autores? Pegando aí esse princípio pentadialético do Mário Ferreira dos Santos a partir do primeiro esquema de unidade. O que une? O que une, poderíamos tratar de uma grande cosmovisão também, né? Mas eu não vou usar esse termo cosmovisão. Mas o que une é justamente o lema protagorasiano. O homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. No meu livro Provocações Teossociológicas, em um dos capítulos eu digo que o ápice da modernidade foi justamente na Revolução Francesa e Revolução Industrial. E veja bem, como cristão, a gente analisa tudo a partir da onde? Criação e queda. Ordem criacional, beleza, ordem, e princípio de quedalidade, desordem. Então, quando você for olhar, por exemplo, para qualquer fator histórico, você não pode ver somente queda, pecado, erro. Também você não pode ver apenas ordem, beleza, princípio divinatório. Porque isso não é verdadeiramente crítico. Por isso que o cristianismo é verdadeiramente crítico. A verdadeira teoria crítica está no cristianismo. Por quê? Porque nós peneiramos. Então eu vou ver os dois lados, o lado de ordem criacional e o lado de desordem quedal. Então quando a gente olha, por exemplo, para a modernidade, a gente deve olhar em cima desses fatores. Então você não pode cair em problemas de demonizações. Por quê? Porque isso vai gerar um princípio de morte às verdades que tal período produziu e que todo período produz, justamente porque existe o lema cristão protestante bíblico de graça comum. Aqui é elementar, aqui muda tudo. Se a gente acreditar na graça comum, muda tudo. Muda tudo. Então, dentro da modernidade, nós encontramos o ápice, né, da modernidade, que é a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. A Revolução Francesa, com os lemas, né, igualdade, fraternidade, liberdade, esses lemas são proeminentes. A gente não pode demonizar, mas houve excessos na Revolução Francesa, houve excessos sangrentos de fato, não só de violência, para citar aqui um termo bourdieuiano, não só violência simbólica, mas violência de fato, sangue. Então, negligenciar isso é problemático demais, mas também demonizar tudo que foi produzido na Revolução Francesa também é problemático demais, é muito problemático. Mas veja bem, tanto a Revolução Francesa, que tem uma base no pensamento iluminista, quanto a Revolução Industrial, que vai dar ali a gênese para o nascer da ciência sociológica, né? Nós vamos encontrar ali o pensamento iluminista na base. Então, o capitalismo, ele é filho da modernidade, em especial do iluminismo. O pai do sistema capitalista, entendendo ali o lema ou a Revolução Industrial, né? O pai é o iluminismo. O pai é o iluminismo. Se você pega os Escartons, para citar aqui de modo implícito nas terminologias, entendendo aquilo que Eric Feiglin entendia, o Escarton do comunismo, o Escarton das ideias do materialismo histórico dialético, possui um pai, que é a modernidade. A modernidade. Então, quando a gente olha para essas ideias multifacetadas, o que dá unidade para eles? O que dá unidade para eles é justamente o lema, o homem é a medida de todas as coisas. É só lembrar de Nietzsche. O que é que Nietzsche escreveu? Nietzsche escreveu que o homem matou Deus. Que homem? O homem europeu, racionalista, o homem europeu, cientificista. Esse homem matou Deus e colocou outra coisa no lugar. Então, a modernidade começa no fim da Idade Média e vai até e continua aí reverberando.
Só que temos aquilo que dentro da modernidade, né? Então vamos dizer que é um subperíodo da modernidade, que é a contemporaneidade. A contemporaneidade ela é muito importante, por quê? Porque na minha humilde opinião se iniciou após a Segunda Guerra Mundial. Veja, o idealismo, o romantismo, quando a gente olha, por exemplo, para a filosofia nietzschiana, a gente vai observar ali, dentro da Alemanha, um movimento de afetivismo. O Übermensch do Nietzsche é justamente o homem que tem vontade de poder, o homem que transcende o espírito apolíneo para dar voz para o espírito dionisíaco. Este homem foi cultuado, vamos dizer assim, por Friedrich Nietzsche. Então, se formos falar de fato de alguma influência cultural, é muito mais proeminente hoje falar de nietzscheanismo cultural do que marxismo cultural. Veja, existe uma influência do pensamento marxista e pós-marxista nas universidades? Claro que existe, mas ontologizar isso é problemático. Mas quando a gente olha para o afetivismo revolucionário, a gente encontra justamente todas as esferas sendo influenciadas por esse afetivismo, por esse capital motivacional, que a contemporaneidade vamos dizer, deu um florescer. Então, onde tudo isso iniciou? Isso iniciou após a Segunda Guerra Mundial. Usando aqui o conceito do Charles Taylor, o hiperbem, ele vai dizer que em toda época existiu hiperbens. Na pré-história você vai achar os hiperbens lá dos Homo sapiens, os neandertais, e consequentemente na antiguidade, na pré-história, na Idade Média e na modernidade. Toda época tem um hiperbem. O hiperbem pós a Segunda Guerra Mundial do homem ocidental moderno é justamente o sensitivismo, ser agradado. O homem da Idade Média queria ser salvo. Para citar aqui o Philip Rieff, né? Um antropólogo e sociólogo. Mas o homem moderno, o homem da modernidade líquida, como dirá o Bauman, ele quer ser agradado. É o capital emocional. Então existem alguns conceitos, pós-modernidade, segunda modernidade, modernidade reflexiva, hipermodernidade, modernidade líquida, mas todos esses conceitos estão pensando justamente esse homo sentimentalis que passou a ser adorado e cultuado no Ocidente. Então o Ocidente foi jogado, excitado no afetivismo revolucionário. Em todas as esferas de soberanias sociais você vai encontrar isso. Por exemplo, quando você vai em uma universidade hoje, muita gente confunde, acha que não, é Foucault. E quem é Foucault? Foucault foi um grande relativista. Foucault tem teorias que eu concordo. Por exemplo, a sua teoria das redes de poder, a capilaridade de poder, na minha opinião, faz todo sentido, sociologicamente falando e filosoficamente falando. É tanto que eu ontologizo essa ideia Foucaultiana em diálogo com o Doiver. Mas quando a gente observa o pensamento do Foucault, a gente vai observar justamente uma influência nietzschiana. Então, quando você vai em uma universidade e vê lá aquilo que muito chama de marxismo, na verdade não é marxismo, na verdade é um Foucaultianismo. É Foucault na base. E qual é a base de Foucault? Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Então, isso é muito importante, isso precisa ser esclarecido. Então, quando eu digo que eu não creio, por exemplo, em marxismo cultural, eu não estou negligenciando, dizendo que não existe influência marxista ou pós-marxista. Claro que existe. Ninguém é bobo de negar isso. Mas quando eu coloco cultural aí no meio, eu estou ontologizando. Porque a cultura é a base de tudo. A partir da cultura que vai haver desenvolvimentos. Mas existe a classe falante. Se a classe falante é dominada pelos marxistas, consequentemente todo mundo vai ser marxista. Não. A família cívica no Ocidente é todo mundo marxista? Claro que não. E qual é a base da sociedade? A família, né? É isso? Mas quando você observa o afetivismo, você vê que o afetivismo revolucionário impera sobre a esfera familiar cívica. Então, com a conclusão, que de fato a gente tem que falar deste hiperbem sensitivista reinando em várias esferas, em especial na principal esfera, que é a esfera da família. Então eu vejo, por exemplo, muita gente critica relacionamentos de pessoas do mesmo sexo, relacionamentos gays, lésbicos.
Mas muita gente que critica vive na lógica, por exemplo, de um relacionamento gay. Hoje, muitas famílias vivem nessa lógica. Eu vou casar para ser feliz. E o que se tem hoje? Índices alarmantes de divórcio. Dá um Google aí e você vai ver os índices alarmantes de divórcio na contemporaneidade da modernidade líquida. Vá, por exemplo, vou usar aqui o culto em igrejas evangélicas protestantes. Muita gente vai para a igreja para quê? Para sentir Deus. Quando você coloca essa ideia sentir Deus, justamente você está sendo infectado por aquilo que muitos chamam de pós-modernidade. Então, todas as esferas possuem uma raiz nesse afetivismo revolucionário que se evidenciou após a Segunda Guerra Mundial. O chão, a raiz, a base, estava sendo preparada, por exemplo, com o idealismo alemão, em especial com o romantismo nietzschiano. Estava sendo preparado ali. Aí você pega todos esses movimentos modernistas na contemporaneidade, por exemplo, pega o cientificismo, pega o naturalismo, pega o economicismo, tanto aqueles que divinizam quanto aqueles que satanizam. Pega alguém de esquerda e direita que diviniza, os direitistas amam divinizar o capitalismo e a esquerda ama demonizar. Pega tudo isso aí dentro dessa contemporaneidade, mistura tudo. O que vai dar? Vai dar justamente uma raiz de colocar o homem no centro de tudo. Então eu sou o centro. Por quê? Porque a modernidade matou Deus. Matou Deus. Eu não vou continuar falando sobre a contemporaneidade, é um tema bem interessante e eu possuo uma influência proeminente aqui do Bauman. Isso é bem importante, né? O Bauman tem uma ideia bem proeminente que, por exemplo, o nazismo, a burocracia da União Soviética, nós chamamos de comunismo soviético, o fascismo, todos esses estatismos do século passado é fruto do iluminismo. O que o iluminismo queria? Burocracia. Burocracia em que sentido? É o homem da racionalidade dominando a natureza. O eu racional dominando a natureza. Isso gerou, na realidade ôntica de fato, aquilo que é na primeira, isso gerou problemas de burocratização, de coisificação do ser humano. Os pensadores da escola de Frankfurt, os neomarxistas, tentaram resolver essa parada fazendo críticas ao iluminismo e ao capitalismo, né? É aquilo que até usa esses conceitos deles, que é justamente a ideia de razão instrumental. Outro pensador que percebeu essa mesma problemática do iluminismo dentro da modernidade, gerando o secularismo, é justamente o Max Weber, que a sociedade com o iluminismo entrou na jaula de ferro da racionalidade. Estamos presos na racionalidade. Porém, após a Segunda Guerra Mundial, isso foi despedaçado. Com a bancarrota do nazismo, do fascismo, do comunismo soviético, isso foi levado ao chão. E o que reinou, o que passou a reinar após isso, após a Segunda Guerra Mundial? Passou a reinar aquilo que muitos chamam, o Lyotard vai chamar de pós-modernidade, ou segunda modernidade, ou o Lipovetsky vai chamar de hipermodernidade, ou modernidade reflexiva, ou que o Bauman, Zygmunt Bauman, sociólogo muito interessante, e filósofo também, vai chamar de modernidade líquida. Ou seja, reinou a revolução afetivista. Reinou um romantismo que continua reinando. O que temos hoje são homossentimentales. O que temos hoje é esse capital emotivacional reinando. Aí muita gente acha, mas Anderson, isso é coisa de esquerda. Lerra do engano. Claro que isso se evidencia nos movimentos identitários da New Left. Isso se evidencia. Por isso que a gente não pode colocar tudo no colinho de Antônio Gramsci ou Herbert Marcuse. Não, é muito mais complexo. A modernidade é muito mais complexa. Por isso que eu detesto esse termo marxismo cultural, porque a modernidade tem 500 anos. 500 anos. E o pensamento marxista tem 200 anos, vamos colocar 150 anos.
Então, peraí. Não vamos reduzir, isso é reducionista, não vamos reduzir um problema que é tão profundo a esse reducionismo do tal marxismo cultural. Então temos que falar de um nietzscheanismo cultural, que é muito mais problemático, na minha humilde opinião. Nietzscheanismo cultural. Então essa burocracia, essa racionalidade instrumental da contemporaneidade é bem interessante para a gente analisar. E o hiperbem, né, para citar o termo do Charles Taylor, também é muito importante, porque o hiperbem do nosso período, o espírito do nosso tempo, é justamente o afetivismo revolucionário. O tema da revolução afetiva. Esse tema foi pensado esses conceitos, né, de modo duro, é pensado pelo o diretor e pastor e teólogo de Labi Brasil, o Guilherme de Carvalho. E se você querer dar uma estudada, pesquise no YouTube, você vai ver o que ele tem para dizer. Provavelmente ele vai falar com muito mais propriedade do que eu sobre esse assunto. Mas é um tema muito proeminente, porque de fato a gente está entendendo ali, ou ele está entendendo o espírito do nosso tempo. O espírito do nosso tempo. Então, é isso o vídeo de hoje. Eu parei um pouco para falar sobre a contemporaneidade. Eu teria muita coisa para falar, né? Também da modernidade, da contemporaneidade, da Idade Média, muita coisa para falar, mas é isso. Consequentemente, a modernidade é o ponto elementar. Mas vamos continuar abordando aí a pré-história e vendo algumas características da pré-história aí e esse desvelamento evolutivo do ser humano, né? Que é muito proeminente para a gente dar raiz, base para filosofar como reação. Veja, repetindo, a partir da antiguidade e da Idade Média, a gente encontra ali autores que vão enraizar aquilo que eu chamo de filosofar como ação de submissão. Já a modernidade / contemporaneidade, né, porque contemporaneidade é uma espécie de subproduto da modernidade. A modernidade é um produto e a contemporaneidade é um subproduto que nasce dessa modernidade. Então a modernidade / contemporaneidade vai dar base para aquilo que eu chamo de filosofar como reação. É por isso que eu falo, o modo de filosofar da filosofia quadrante é o modo que junta o período medieval com o período moderno. Eu sou um modernista, mas também sou um medievalista. Sou os dois. Por quê? Porque tenho autonomia, mas isso é relativo. Porém, a minha autonomia não é superior à realidade. Logo, é ação. Eu tenho que partir da ação para depois chegar na ação. Eu não devo negligenciar a ação. Não é porque a modernidade extrapolou o princípio da autonomia que eu vou demonizar e eu vou excluir. Não caia nisso. Novamente repito, se você discorda, você refute o lema da graça comum. Eu coloco aqui os textos bíblicos para você refutar. Coloco aqui as tradições. Pega aqui os textos, tá até em inglês, do Kuyper, uma obra extensa sobre a graça comum. Pega os textos do Dove, então você vai refutar aí uma galera boa, se você discorda. Se não discorda, vamos aí continuar crescendo em conhecimento. Também é muito